pregou aos espíritos em prisão. Após a morte, há possibilidade da pessoa ser salva? É possível que uma pessoa, depois de ter vivido nesta terra, longe dos padrões de Deus, longe da palavra de Deus, longe dos princípios de Deus, uma vida de pecado, uma vida de rebeldia contra Deus, após a morte, ela ser salva? É o que nós vamos ver agora dentro do contexto bíblico. O que a Bíblia diz a esse respeito? Acompanhe. Pois bem, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Essa passagem da palavra de Deus, em si mesma, ela não é problemática, mas muitos a tornam problemática por não entender o que está dizendo no seu contexto. E destes 2 versículos surgem teorias que vão propriamente contrária à palavra de Deus. Em primeiro lugar, é bom a gente lembrar que a Bíblia mesma se interpreta. Quando a gente fala de hermenêutica, que significa interpretação, e se referindo à Bíblia, a própria Bíblia se interpreta. Como? Quando se fala de um determinado assunto, eu preciso ter bases sólidas, não pegar versículos isolados, bases sólidas, coerentes, porque a Bíblia não se contradiz, para eu então confirmar aquilo que está dizendo, ou através da Bíblia, me deixar claro que aquele assunto não está dentro do contexto que muitos alegam. E é o que vamos fazer agora. Ok? Em primeiro lugar, quando diz aqui pregou aos espíritos em prisão, significa que proclamou. Jesus proclamou, no sentido aqui de anunciar, não no sentido de pregar para que venham a se arrepender e ser salvos. No grego aqui, pregou é proclamou, anunciou. É bom que se reforce isso, não é pregar para trazer a pessoa ao arrependimento, ou aqui no caso os espíritos, para que haja salvação. É bom deixar isso bem claro como água cristalina. Segundo lugar, não pregou para que anjos decaídos, como diz aqui, espíritos, tivessem chance de salvação, e muito menos para que Satanás tivesse chance de salvação. Infelizmente, há quem não somente acredite nisso, mas quem pregue que esses maus espíritos e o próprio Satanás terá uma chance de salvação. Está errado, está equivocado, não tem possibilidade nenhuma para isso. A Bíblia fala em Mateus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O que aguarda ele é o fogo eterno. Se a gente for ver também Apocalipse, quando fala do julgamento final, fala muito claro, deixa claro ali que o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para todo sempre. É muito claro, o diabo, os anjos e todos aqueles que viveram a rebeldia contra Deus. Então, primeiro ponto a respeito de o que significa aqui esses espíritos, tá? Que embora tenha sido proclamada
esta vitória aos espíritos em prisão, que são sim os anjos. Mas olha só o contexto qual é. Olha aqui, ó. 2 Pedro 2,4. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ok? Veja só também o que diz Pedro. Uma olhadinha aqui em Pedro, aliás, acabamos de ler Pedro, vamos ver agora Judas 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Então, não tem chance de salvação nenhuma. Satanás e os anjos caídos, que são chamados também de demônios. Pois bem, vamos então prosseguir aqui, vamos continuar. E agora você pode perguntar, e aos homens, as pessoas que morreram, tem uma chance de salvação? Tem o limbo? Tem o purgatório? Tem a reencarnação? Não. A Bíblia não dá nem uma brecha para isso. Não tem como. Vamos ver então? Não pregou para que pessoas tivessem uma segunda chance. Não foi, como eu disse antes, quando fala aqui que pregou os espíritos em prisão, não foi lá para aquelas pessoas ouvirem a palavra de Deus para ter uma segunda chance de salvação. Não foi nada disso. A própria Bíblia mesmo explica ainda aqui, ó, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo ímpio. Então, é muito claro isso. Essas pessoas a quem foi anunciado, a quem foi proclamado a vitória, o poder de Deus através da ressurreição de Jesus Cristo, foi para ele anunciar, foi para ele proclamar que ele venceu. Somente isso. Não foi para dar uma segunda chance de salvação. A Bíblia não deixa nenhuma brecha para isso. Tanto é que a Bíblia também fala aqui, ó, em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, eu sou o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então o que Jesus fez? Ele morre, ele é sepultado, ele desce até o inferno, pega as chaves da morte e do inferno que estavam no poder de Satanás, proclama ali para aqueles espíritos a sua vitória sobre o mal, sobre a morte, sobre o inferno, sobre as enfermidades, sobre tudo, sobre o pecado, inclusive para que você se arrependa, se converta dos seus maus caminhos, dos seus pecados, entregue a sua vida para Jesus e através do perdão dele, através do sangue dele precioso, você também tem a salvação. E através da ressurreição de Jesus, ele te dá o poder de ser ressuscitado no último dia. Então Jesus deixou bem claro o que ele foi fazer lá. Não tem uma outra possibilidade. Em Hebreus também, capítulo 9, no versículo 27, está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vir o juízo. Não tem uma segunda chance.